Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Oi, Carol. Oi, Muniz. Boa noite para vocês, para quem nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Vera, assunto do dia, o lançamento da nova política industrial do governo. Na primeira edição do Viva Voz, você já falou sobre os pontos positivos e os que suscitam dúvidas. E um deles foi justamente essa ênfase dada ao BNDES. O presidente do banco, Aloysio Mercadante, rebateu essas críticas, disse que não é uma reprodução daquela política dos campeões nacionais. Vai ser mais do mesmo? O que a gente pode esperar? Olha, Carol, o que distingue as duas coisas, e nesse ponto o Mercadante tem razão, é que lá atrás, nos campeões nacionais, o governo elegeu alguns setores e até algumas empresas dentro desses setores que tinham potenciais para ser grandes indutores de crescimento, para bombar e para ser líderes nos seus segmentos, mesmo em relação a empresas mundiais. E aí lançou toda uma narrativa que é política, de que esses seriam os campeões nacionais e pôs dinheiro em cima dessas empresas, particularmente ali, seja na compra de ações, apoiando processos de fusão e de aquisição de algumas dessas companhias, investindo na internacionalização dessas empresas, e isso foi o que se mostrou frustrado em muitos casos e acabou se revelando um tiro na água. O que o Mercadante diz? Agora não vai ser mais assim, é uma política industrial voltada para fomento, mais aberta a todas as empresas que inscreverem projetos, a vários setores indistintamente, e não vai ser caso a caso ali com o BNDES escolhendo empresas que vão receber um tratamento diferenciado. Então ele distingue a política dos campeões nacionais, embora ele faça lá um head dizendo que o banco não perdeu nem um centavo naquela época, etc., mas que agora vai ser diferente. Então, do montante geral ali de 300 bilhões investidos até o fim do mandato do Lula, eles estão prevendo 271 bilhões em financiamento, ou seja, você pega crédito, mas tem de pagar, mesmo que subsidiado, mesmo que com vantagens. 21 bilhões não reembolsáveis, ou seja, fundo ali perdido, fundo mesmo de fomento, e 8 bilhões em aportes diretos na compra de ação, que seria em setores ali em que o banco entende que o governo tem de estar presente por questões estratégicas. Então, é uma coisa voltada muito para empréstimo e não tanto como era a política dos campeões nacionais. O que as críticas focam, né? O fato de que o governo entrar numa política de indução de crescimento vai significar mais desembolso, vai significar mais gasto, uma certa dúvida sobre se o Tesouro vai ser acionado também para financiar esses projetos, ou seja, uma dúvida do mercado se a gente estaria entrando numa maior fonte de gastança, além das outras que já estão precificadas. Então, o mercado financeiro reagiu mal, com uma certa desconfiança, um certo ceticismo, inclusive pela remissão a essa época da Dilma, dos campeões nacionais, mas o setor industrial reagiu bem. A Fiesp elogiou, a Fiesp já vinha cobrando fazia muito tempo uma política industrial, e o que eles chamam a atenção, e eu acho que é algo que a gente merece aqui analisar, é o seguinte: olha, outros setores recebem subsídios até maiores e anualmente, é uma política já anual de incentivo, sem que isso gere uma comoção e uma dúvida. Por exemplo, a agricultura, que é um setor tão pujante e que gera tanto emprego e gera tanto PIB, etc., recebe o Plano Safra, que nada mais é do que crédito subsidiado ano a ano. Então, a indústria cobrava o que eles chamam de Plano Safra da indústria, porque a indústria já foi o maior percentual de crescimento do PIB lá atrás, deixou de ser há bastante tempo e quer voltar a ter esse protagonismo. Para isso, ela vai ter que investir fortemente em inovação, fortemente em tecnologia
E aí outra defesa que tanto Lula, quanto o Mercadante, quanto os setores industriais fazem é, olha, isso não é nenhuma exclusividade do Brasil, não é algo do governo petista, não é algo de governo de esquerda, o mundo está fazendo incentivo à inovação tecnológica, à transição energética, a todos esses fatores que têm a ver com política industrial. Biden tem uma política industrial fortíssima, está gastando bilhões de dólares nisso. A União Europeia, os países têm individualmente, ela tem como bloco, e a China faz isso há muito tempo, subsidiando setores que ela acha estratégicos para ela. Então, a defesa que o governo faz da política vem do fato de que o mundo, em muitos casos, defende ali, não vamos fazer reserva de mercado, não vamos fazer protecionismo, mas na hora de incentivar a sua própria indústria, sempre aporta muito dinheiro. E isso faz sentido, isso é real, isso não é só retórica e só narrativa, não. Agora, Vera, o presidente Lula parece que está bem preocupado ali com a perda de ímpeto da economia, né, como um todo. No ano passado, o país cresceu cerca de 3%. Para esse ano, as previsões são ainda mais tímidas. Hoje ele deu algumas dicas, né, falou um pouco sobre isso. Tem razão para esse temor? E, além disso, o que isso tudo poderia representar, né, se essas previsões se confirmarem? O que isso poderia representar para o governo em termos políticos? Pois é, o Lula anda muito preocupado, ele está fissurado, na verdade, nessa história da popularidade dele. Ele acha que a popularidade dele vai derivar da economia, vai derivar da capacidade do governo de gerar emprego, de gerar renda, e isso sempre foi verdade, né? Isso é uma máxima meio inexorável. Política e economia andam muito juntas em razão do fato de que, para presidentes serem populares e terem capacidade de se reeleger, a economia tende a estar bem. Mas eu chamo a atenção para um fator que é muito novo e que eu acho que ainda não está suficientemente estudado, nem em livros que se debruçam sobre essa questão da polarização política, que é um certo descolamento da percepção econômica da avaliação dos governos. E isso já acontece aqui no Brasil. Ano passado foi um ano em que a economia bombou e foi muito acima de qualquer previsão, então foi um ano ali totalmente positivo, em que os próprios agentes do mercado, que eram muito céticos, pessimistas mesmo em relação ao Lula, ao Haddad, ficaram otimistas no final. Se aprovou uma reforma constitucional, a economia cresceu acima da expectativa, a inflação ficou dentro da meta, juros começaram a baixar, empregos foram gerados, e ainda assim, o que o Lula tem de popularidade é muito parecido com o que ele tinha lá na largada, lá quando ele foi eleito no segundo turno. Nos Estados Unidos, mesma coisa, o Biden está indo bem, é um governo em que a economia está indo bem, mas o Trump é franco favorito. Então, isso tem que ser mais bem estudado, porque a gente está vivendo uma era em que não necessariamente vale aquele bordão, a economia estúpido, nem sempre. Então, me parece que o governo vai ter de pensar e usar outras ferramentas para, se quiser, quebrar essa polarização. Me parece que só a economia não dá mais conta de resolver a equação. Parece ter aí uma disputa por narrativas, uma disputa, inclusive, por questões que vão além da economia, que dizem respeito à política internacional, dizem respeito a questões religiosas, a questões comportamentais, em que o governo ainda patina e tem dificuldade de falar com um público diferente daquele que elegeu o Lula. Então, só a aposta, vamos fazer bombar a economia, não me parece ser suficiente para quebrar essa bolha que vai contra o Lula. Eu acho que eles vão ter de pensar para além disso. Vera, ainda nessa seara econômica, a expectativa é que nessa semana, finalmente, se revele o terceiro segredo de Fátima, né? O segredo de $1 milhão. Tem acordo ou não nesse MP da reoneração? Porque cada um fala uma coisa, a gente não sabe o que está acontecendo, porque, por enquanto, o silêncio, né, no governo. Silêncio. O ministro Fernando Haddad voltou de férias, mas não falou ainda com ninguém. Deverá falar hoje à noite. A grande expectativa minha, pelo menos, é que ele fale sobre isso no programa hoje. No Roda Viva. Então, meu celular ficou o dia inteiro aqui, pessoal, empresário, político, todo mundo. Ele vai no Roda, ele vai falar, ele vai falar. Então, esperamos que ele fale. Então, um programa com bastante expectativa. Vai ser a primeira vez que ele vai falar em ON depois que ele se encontrou
com o Rodrigo Pacheco e com o Arthur Lira. Ele ficou mudo depois dessas falas. Teve aquela declaração bastante desencontrada do presidente do Senado lá na Suíça, falando uma hipótese que não tinha sido aventada pela Fazenda até então, do governo recolher a MP por livre e espontânea vontade e separar em vários dos tópicos que ela trata, porque ela trata de 4 tópicos numa MP só, e todos eles bastante polêmicos. Além da reoneração, tem a questão da contribuição previdenciária de municípios pequenos, tem a questão da reoneração do setor de eventos, e tem aquela limitação para as empresas fazerem uso dos seus créditos tributários dentro do ano fiscal. Então, é muita coisa, bastante assunto, mas o governo não confirma essa intenção de recolher a MP ou desmembrá-la, ou transformá-la em projetos, ou desistir de alguns dos aspectos e manter outros. E, principalmente, a disposição que a gente apura ali com o entorno do ministro é dele insistir na ideia de reonerar a folha de pagamentos já a partir desse ano e progressivamente até 2027. Então, hoje é dia de esclarecer isso. Todo mundo nessa expectativa grande, todo o mercado fazendo conta aí de se ele vai conseguir arrecadar mais ou não, ou se o Congresso vai fincar o pé, bater o pé e insistir em manter a desoneração que ele aprovou por 2 vezes no ano passado. E também a outra possibilidade que é grande dessa questão ser judicializada, como muitas outras vem sendo nos últimos anos. Então, esse é um tema que certamente vai pautar essa semana que a gente está começando agora. Todos atentos hoje à noite, porque que pode sair de pistas aí sobre essa questão. Agora, Vera, mudando aí bastante de assunto, né? Uma polêmica aí dos últimos dias desse final de semana veio a partir de uma fala do ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno. Ele, nessa fala, defendeu o boicote a empresas de judeus. É o tipo de declaração que certamente contribui muito, né, para o acirramento da polarização, ainda mais num assunto tão delicado. E, além disso, Vera, o que isso revela, né? A defesa de algo dessa natureza revela o quê, hein? Revela antissemitismo, Muniz. Não tem outra palavra que descreva o que está ali explícito, na meu ver, não é nem implícito, na fala do ex-deputado José Genuíno, que não é uma fala isolada, uma fala muito recorrente em setores mais à esquerda, sobretudo do PT. E tem sido cada vez mais recorrente e tingida de tons mais violentos e mais extremados nos últimos tempos com o agravamento da guerra. Sim, o Estado de Israel comete várias ali violações a direitos humanos na faixa de Gaza. Isso tudo tem de ser investigado. É muito desproporcional o poderio que o Estado de Israel tem em relação aos palestinos como população, mas também é verdade que o Hamas é um grupo terrorista que quer a extinção do Estado de Israel. Eles não reconhecem o direito do Estado de Israel existir. E quando o ex-deputado José Genuíno ou qualquer outro político faz uma fala propondo o boicote a empresas de judeus, ele está colocando um povo aí como destinatário da sua pregação. E ele está, portanto, não concentrando a sua crítica no Estado de Israel, no governo atual do Estado de Israel, mas em todo o povo judeu. E isso nada mais é do que antissemitismo que tenta se disfarçar de outra coisa, de preocupação humanitária, de preocupação com a solução de 2 estados, o que quer que seja. E isso é muito grave porque o antissemitismo está crescendo no mundo na esteira do que se vê na faixa de Gaza. As cenas ali da destruição à Palestina são muito fortes, são muito chocantes, e isso tem canalizado a revolta natural com essas cenas para uma revolta contra a existência de Israel e também contra o povo judeu. Isso é muito perigoso, porque a gente já tem grupos antissemitas atuando no mundo ao longo de todas as décadas, desde que a Segunda Guerra Mundial terminou, e fomentá-los por meio da guerra é algo muito perigoso, é algo que está acontecendo e para o que a gente tem de estar atento, porque
paralelamente a isso, cresceu muito a tentativa de negar a existência do Holocausto, a gravidade do Holocausto, ou mesmo para colocar uma coisa que é muito sinistra, que é quase uma coisa de tá vendo como eles mereceram, porque esse discurso também está crescendo no mundo e ele é gravíssimo. Então, acho que a gente tem que parar, prestar atenção e repudiar, sem meias palavras, falas como essa do ex-deputado José Genuíno. E aí, em relação ao que você falou da polarização, elas jogam ali um papel fenomenal para piorar a polarização. Ele já vai ser processado, já tem notícia-crime contra ele, e claramente isso tudo faz com que toda a comunidade israelense e judaica se volte contra o conjunto da esquerda e o conjunto do PT. Por quê? Porque a fala dele não foi repudiada pelo governo, não foi repudiada pela direção do partido, e isso leva a que essa ambiguidade seja lida na comunidade israelense como um apoio implícito, como um apoio latente. Então, é muito ruim, é muito grave, deveria ser objeto de repúdio por parte de toda a esquerda que se quer democrática, e eu vi democratas de esquerda repudiando, como a deputada Tabata Amaral, por exemplo, mas deveria ser a prática de todo democrata repudiar falas como essa, que são, sim, notadamente, inequivocamente antissemitas. Vera, TRE do Paraná retoma essa semana o julgamento do senador Sérgio Moro, que pode perder o mandato. Tem ainda algumas incertezas sobre esse julgamento? Tem, principalmente em relação à composição do colegiado que vai julgar o Sérgio Moro, Carol, porque o TRE está retomando os trabalhos depois aí do recesso, mas vários dos juízes que integram a Corte Eleitoral do Paraná têm os seus mandatos para vencer, tem questões aí de questionamentos, a sua possibilidade de estar lá, a sua suspeição para integrar esse julgamento. Então tem aí uma incerteza de qual colegiado que vai julgá-lo, e porque isso pode ter também uma influência sobre o resultado. O que a gente tem até agora que são duas ações que questionam o mandato do deputado por abuso de poder político e econômico. Uma delas vem, inclusive, do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a outra da coligação que era integrada pelo PT. Então, ela deve ocorrer já nesses próximos dias, provavelmente nessa semana. Tem um parecer favorável pela perda do mandato, que é do Ministério Público. E o deputado tenta se defender, dizendo que ele está sendo alvo aí de uma ação política, etc. Mas a situação para ele não é boa. A tendência é que haja a perda do mandato. Tem ali vários gastos da pré-campanha que não se justificam pela lei eleitoral, porque você nem tem uma pré-campanha regulamentada no Brasil, e outros tantos gastos que estão sendo questionados. E, como eu disse, o parecer do Ministério Público é favorável à perda do mandato. Então, é uma semana bem de preocupação para o senador, e deverá, depois da definição aí de qual colegiado, quais juízes vão participar, a tendência é que ele tenha o mandato cassado, sim.